E aí, pessoal, tudo bom? Chegamos na nossa terceira e última parte dessa aula 4, tá? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre posições relativas, né? Deixa eu projetar aqui, volta. Vai falar um pouquinho sobre posições relativas entre retas, né? E vamos falar também como a gente pode construir uma reta que seja ortogonal a duas retas dadas, tá bom? Então, a aula de hoje tá massa, certo? Então, como é que seriam essas posições relativas, tá? A gente tem, em relação às retas, duas possibilidades, tá bom? Somente duas. Quais são elas, professor? A possibilidade delas serem coplanares e a possibilidade delas serem reversas, tá? Então, a gente pode categorizar em três tipos em relação à sua posição relativa. O professor Márcio botou só dois. Qual é o terceiro? Né? O terceiro tipo, elas serem coincidentes, tá? Nem estou falando aqui do coincidentes, mas também está entrando aqui coincidentes, tá? Elas serem iguais, né? Então, serem iguais, elas serem paralelas, coplanares, né? Estarem no mesmo plano, mesmo não tendo, mesmo não estando ali, elas formam um ângulo, né? Não pode ser paralelas, porque paralelas vai ser coincidentes, né? Coplanares estando no mesmo plano, fazendo um ângulo qualquer, nesse caso aí, a gente vai ver mais na frente, né? Que a distância entre elas é zero, mas seriam no mesmo plano e serem reversas, tá bom? Então são essas as possibilidades que a gente vai ter, beleza? Bora avançar aqui. Sendo coplanares, ela pode ser, como eu falei, né, concorrentes, tá? Ou seja, o ângulo que elas formam, né, entre si, elas é diferente de zero, né? Diferente de zero, diferente de 180 graus. O que quer dizer com isso, né? Quando as retas são assim, ó, paralelas, tá? Tá, tirar o pontão, que é o R. R1 e R2. Elas são paralelas, né? Então, se elas são paralelas, isso significa que elas não vão se encontrar. Aí tem uma historinha que o pessoal fala assim, elas vão se encontrar lá no infinito e além. Tem aquela história, né? Beleza, mas eu não estou vendo ela se encontrando. Então, para mim, eu vou dizer que ela não vai se encontrar, tá bom? Então, nesse caso aqui, elas não são concorrentes. Quando elas serão concorrentes? Elas serão concorrentes se elas estiverem assim, ó. Lembra lá do ângulo de Cobb, né? O ângulo de Cobb é o caso, ó. Elas estão fazendo aqui uma... lá mais na frente, né? Ó, se eu for esticar, né, elas vão fazer um ângulo entre si. Isso é o que a gente chama de retas concorrentes, tá? Mas isso, pessoal, essa relação de posição relativa só faz sentido se elas forem coplanares, elas estarem no mesmo plano. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Né? Vamos pegar aqui meus hashi aqui desenhados, tá? Elas estão aqui no mesmo plano, tá? Aí faz sentido eu falar de concorrência, uma hora elas vão se encontrar. Elas estão, ó, no mesmo plano, tá? Vou aqui pegar aqui outro hashi. Elas estão no mesmo plano, tá? Então, estão no mesmo plano, beleza, elas vão se encontrar. Posição relativa. Se esse cara aqui, ó, tiver aqui, ó, um plano distinto, tá? Ou então estiver assim, não existe um plano aqui que é em comum, né? Então eles não podem, não vai ter uma posição relativa entre elas aí no caso, tá bom? Então não vão se encontrar, beleza? Olha a definição aí de retas concorrentes, ó. As retas estão no mesmo plano, coplanar, né? Lembra? Coplanar, mesmo plano. E aí na letra E eu falo, ó, concorrentes. Se R1 interseção R2 vai dar um ponto. Vai ter um ponto de interseção, tá? Então eu digo que essas retas são concorrentes quando esse ponto existe, tá? Se esse ponto existir, significa que as retas elas são concorrentes, tá? Aqui, ó, um exemplo melhorzinho aí, né? Eu tenho R1 e R2, em algum momento elas se cruzam, né? Elas estão no mesmo plano, se cruzaram aqui e formaram um ponto de interseção que eu estou chamando de I, tá? Então esse ponto aí é o ponto que vai marcar o encontro onde aquelas duas retas se encontraram, né? Imagina aí a linha de vida de vocês, com o cônjuge de vocês, namorada, em um momento aí aquela direção da vida de vocês se encontraram, né? Que ponto foi esse? Que marco foi esse, né? Então esse é o nosso I, tá?
Aí o pessoal vai e se esquece, né? Ah, quando foi o primeiro beijo, aquele ponto, né? Aí tem aquelas confusão porque não lembra, e aí tudo mais. Né? Outra situação, serem paralelas, tá? Então, quando é que elas vão ser paralelas? Como eu falei, né? Quando elas não vão se interceptar, tá? Os caminhos ali daquelas retas não vão marcar um ponto. Aí eu falei, né? A história lá, vão se encontrar lá no infinito. Tá bom, espere sentado, elas se encontrarem lá no infinito, né? Tá bom? Então, no caso aí, a gente diz que essa interseção ela é vazia, tá bom, pessoal? Ela é vazia, não existe aí um ponto, né, conhecido, tá? Então, aí eu digo que elas são paralelas. Então, elas podem estar no mesmo plano, mas serem paralelas, tá? Aqui, ó, desenhozinho ilustrando isso, né? Nesse caso aí, retas paralelas. E o que seriam as retas reversas, professor? Retas reversas, pessoal, é quando não dá para você fazer um plano entre essas duas retas. Por que não dá, né? Imagina o seguinte. Aqui, plano cortado. Isso quer colocar. Bora lá, eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma reta, tá? Coisinha vermelha. Né? Deixa eu aumentar aqui, né? Melhor. Olha. Aqui eu tenho uma reta vermelha. E vamos supor que essa reta aqui, ó, azul, ela tá aqui. Certo? Olha só. Isso aqui é uma situação de reta reversa. Eu tenho um plano que está aqui paralelo a essa reta azul, né? Tá aqui embaixo, ó, reta azul. E eu tenho um plano que é paralelo a essa reta vermelha aqui, ó, tá aqui em cima, certo? Essa é a situação de retas reversas. Não tem um plano aqui, ó, que vá pertencer a essas duas retas, pessoal. Tá? Então, essa aqui é uma situação de retas reversas, tá bom? É como se eu dissesse assim, ó, fizesse esse desenho assim, ó. Certo? Aqui é reta reversa, ó. Qualquer coisa que é reversa. À medida que elas ficam alinhadas aqui, ó, elas vão formar um plano. Aqui vai dar um plano. Tá? Elas estão alinhadas em relação a alguma coisa, né? Algum eixo em comum, tá? Mudou, reversa, tá bom? Então não tem um plano que defina aqui os dois, certo? Não vai acontecer, beleza? Então essa é a situação de retas reversas. Nessa situação também eu não tenho um ponto de interseção, tá? Eu não vou ter uma interseção entre esses dois, beleza? Ó, desenho mais bonito, né, do que meus balagundangos aqui, né? Então aqui, ó, tem um R1 que está num plano e tem um R2 que ele está cortando esse plano aí, né, digamos, certo? Como aconteceu aqui com a reta azul, né? Cortou aqui o plano definido pelo R1, tá? Ok, algumas observações agora, tá? Então, o que é que a gente viu? A gente viu que com o produto misto, né? O que é que a gente pode observar? A gente pode observar se essas retas elas estão no mesmo plano. Né? Lembra? E aí, como é que era, né? Na parte 2 a gente falou sobre isso, né? Se eu tenho aqui uma reta e outra, né? Vamos desenhar aqui, ó. Eu tenho uma reta, essa ponta aqui, costume, né? Então, aqui essa reta aqui é outra. E eu tenho um ponto aqui que pertence a uma reta, um ponto que pertence a outra. Eu tenho como saber se elas são coplanares, né? Se esse vetor aqui, produto misto, né, com os outros vetores que definem essas retas aqui, elas estão no mesmo plano, né? Ou seja, o produto misto é zero. Certo? Então, se o produto misto, esses três vetores aí, né? V1, V2 e A1, A2, for zero, significa que elas estão no mesmo plano. Beleza? Então, isso significa o quê? Se esse produto misto for diferente de zero, então o que, é que a gente tem? Retas reversas, tá bom? Então, se o produto misto for diferente de zero, a gente tem uma situação de retas reversas. Porque o produto misto ele tem que ser igual a zero para qualquer que seja o ponto que eu pegar aí da reta 1 e da reta 2, né? No caso aqui, reta 1 e da reta 2. Tanto faz pegar qualquer ponto da reta 1 e reta 2, o produto misto tem que ser zero para eles serem complanares. Tá bom? Então, se for diferente de zero, são reversas. Olha aí como é fácil, né?
quando esse produto misto ele é igual a zero, voltando, né, a gente tem duas possibilidades. Quais são as possibilidades? Hein? Quais são? Você falou possibilidade de serem concorrentes ou paralelas. Correct, né? Tá correto, it's correct. Beleza? Então, lembrando, paralelas, eu vou ter que V1 vai ser igual a K vezes V2, certo? Então, se eu encontrar que o V1, né, o vetor diretor da reta 1, é igual ao K, um valor qualquer vezes V2, significa que elas são paralelas. Beleza? Se por acaso isso não ocorrer, significa que essas retas são o quê? Concorrentes. Elas vão se encontrar. Tá bom? Então, bora recapitular. Beleza? Vou fazer aqui um gráficozinho para a gente entender aqui essas possibilidades. Ó. Então, vou fazer o produto misto do R1. Botar V1, né? V1, V2 e A1, A2. Lembrando, né? Que A1 pertence à reta 1 e A2 é um ponto que pertence à reta 2. Tá? Então, quais são as possibilidades? Se esse produto misto for zero, né, eu tenho duas possibilidades. Quais são elas? Primeira possibilidade é o V1 ser igual a K vezes V2. Nesse caso, as retas, né, elas vão ser paralelas. E a segunda possibilidade é V1 ser, né, diferente de K vezes V2. Nesse caso, elas serão concorrentes. Massa. Se por acaso for diferente de zero, né, aqui igual a zero, aqui diferente de zero, eu tenho uma possibilidade que elas serem reversas. Vou tirar até esses parênteses aqui. Elas serem paralelas, serem concorrentes e serem reversas, tá? Então, de acordo com o produto misto, eu sei se elas vão estar no mesmo plano. Estando no mesmo plano, eu verifico se ela é paralela ou se ela é concorrente. Não está no mesmo plano, eu tenho só uma possibilidade de ela ser concorrente. Claro? Tranquilinho? Então, a gente continua usando o produto misto para descobrir essas coisas aí, né? Iniciais, né? Se ela é igual ou se é diferente. Vai fazer assim, ó. Assim. Melhor, né? Aqui. Diferente. Aqui igual. Bom? Aqui é nosso gráfico, certo? Eu faço junto, mas dá certo, né? De possibilidades aí de posições relativas entre essas retas, tá? Bora ver aqui um exemplo, tá? Para ficar aqui claro tudo isso, né? Bora estudar aí a posição relativa dessas duas retas aí, a reta R1 e a reta R2, tá? Primeira coisa, né? Lembrando, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que encontrar os vetores diretores. Temos que encontrar pontos que pertencem a essas retas, né? Lembrando que a gente vai fazer o produto misto, então a gente tem que ter essas informações para a gente, né? Então vamos lá. Daqui do R2 como diz um professor meu, diz ainda, né? Que sabe, papai of sugar, né? Mamão com açúcar, tá? Então, nosso V2, tá? Vai ser igual aqui, ó, menos 4, 2 e menos 2. Menos 4, 2, menos 2. Beleza. Quem é o nosso ponto aqui que pertence a R2? O nosso A2 vai ser o quê? Não é igual não, né? Ó, vetor. Olha isso aqui. Vai ser o ponto que 2, 0, né? Aqui, ó, tem 0, né? 0. E aqui 1. Então, esse aqui é um ponto que pertence a essa reta R2. Beleza? Vamos para o outro lado agora, né? Então, bora analisar aqui. Os caras estão tudo positivo, ó. Estão tudo positivo. Então, o que está embaixo deles será já a nossa direção, né? Nosso vetor diretor. Então, V2 vai ser igual a 2, menos 1 e 1. E qual é o ponto aqui que pertence à reta R1? Vai ser, ó, aqui é 0, né? Tá? Se tivesse aqui um menos 0, aqui menos 0, né? Então, é 0,
O y vai ser o ponto 1, né? E o z vai ser o ponto 0. Tá? No z vai ser o 0. Pronto, então a gente tem o A1, V2, V1, aliás, né? Porque foi V2 aqui, V1, V1, V2 e A2. Só que agora está faltando de calcular um vetor, né? Que vetor é esse? Vetor A1, A2. Tá até aqui no meio, né? Nosso vetor A1, A2. Quem é o nosso vetor A1, A2? Vai ser 2 menos 0, 2, 0 menos 1, menos 1, 1 menos 0. Tá? Esse aí seria o nosso vetor A1, A2. Tá? Agora vamos partir para o primeiro ponto, né? A gente vai verificar se o produto misto é zero ou não. Tá? Se for zero, a gente vai ver se elas são concorrentes ou paralelas, né? Se não, se o produto misto for diferente de zero, significa que elas são as reversas, né? Então vamos lá, produto misto. B1, 2 menos 1 e 1. B2, menos 4, 2 menos 2. E o vetor A1, A2, 2 menos 1, 1. Tá? E vai dar o quanto? 2 vezes 2 vezes 1, 4. Certo? Menos 1 vezes menos 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes menos 4, 4. Isso daqui menos 2 vezes 2 vezes 1, 4. Menos 1 vezes menos 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. E 1 vezes menos 1 vezes menos 4 vai dar 4. Olha só, aqui vai dar 0, né? Então esse produto misto aí dá 0. Então isso significa o quê? Ou elas são paralelas, ou elas são concorrentes, ou seja, elas estão no mesmo plano. Tá? Aqui eu tenho certeza que elas estão no mesmo plano. Então vamos observar se elas são paralelas ou concorrentes. Então vamos ver se existe aqui um M, um K, seja lá como você escolher, gostar, que essa igualdade aqui vá dar certo. Tá? Então, quem é o nosso V1? 2 menos 1 e 1 igual a M vezes o V2, que é menos 4, 2 menos 2. Olha só. Bora pegar aqui só um desses termos aqui, ó, o x. Ó. 2 é igual a M menos 4. Explica menos 4, tá? Então, nesse caso aqui, o M vai ser igual a 2 dividido por menos 4, vai ser menos meio, né? É igual a menos meio. Bora substituir aqui o M por menos meio, tá? Então, vamos substituir. Vai ficar assim, ó, menos meio, certo? Aqui. E multiplica menos 4, 2 menos 2. Bora ver se vai dar igual, tá? Menos meio vezes menos 4 vai dar quanto? Tá? 2. Menos meio vezes 2 vai dar quanto? Menos 1. Menos meio vezes menos 2 vai dar 1. Deu igual, ó. Deu igual, professor. Então, se deu igual, significa que elas são o quê? Paralelas. Beleza? Então, nesse caso aqui, R1 e R2 são paralelos. Tá? Ah, professor, quer dizer que paralelo significa que elas estão no mesmo plano? Sim. Feito. Beleza? Outro casozinho aqui, ó. Vamos estudar aqui as posições relativas entre R1 e R2. Do mesmo jeito lá. Bora ver como é que está a disposição dessas retas aqui. Eita, professor, apareceu aí o R1 tá estranho, tá? Tá estranho, mas ainda continua sendo o quê? Equação simétrica da reta. Tá? Então aqui embaixo eu tenho 1, tá? Que é o nosso vetor diretor. E aqui em cima eu tenho menos 0. Ó. Quando não aparece, galera, é porque tem uma subtraçãozinha aqui. Tá? A gente tem um ponto e tem um vetor, beleza? E aqui no nosso segundo lado aqui, né, a gente tem uma equação reduzida, tá? Vamos fazer isso aqui direto. Ó. A equação reduzida a gente tem o quê? Que o nosso V2 vai ser igual ao quê? A 1, certo?
1. Qual o número que está multiplicando o 2? Né? Vai ser o nosso M lá, né? E o número que está multiplicando o X no Y vai ser 0, né? Porque o X não está aí, né? Se não está aí é porque é 0, ó. 0. Beleza? Quem seria um ponto aqui no R2? O ponto vai ser x0. O y vai ser quanto? 3, ó. Não tem nem para onde fugir, já tá igual aí, ó. Y igual a 3. E o z vai ser 0, ó. Não tá aqui, né? Então vai ser 0. Beleza? Bora agora pro nosso R1. Nosso R1, nosso vetor diretor é o que? É o 1, 1 e 1, né? E o nosso ponto aqui vai ser o ponto o quê? 0, 0, 0. Perfeito? Então a gente tem aqui os pontos e os vetores diretores. Falta agora a gente fazer o nosso vetor A1, A2. Bora fazer aqui o vetor A1, A2. Vetor A1, A2 vai ser primeiro, né? 0 menos 0, 0. 3 menos 0, 3. 0 menos 0, 0. Eu fico até feliz quando eu vejo um vetor que tem 0, porque vai dar no produto, no discriminante ali vai ser mais ligeiro, né? Então bora fazer aqui a matriz, né, para a gente calcular o determinante. Então vai ficar V1, 1, 1 e 1, V2, 1, 2 e 0, e o A1, A2, 0, 3 e 0. Beleza? E vai dar o quê, ó? Vai ficar 0, 0 e 3. Menos 0, 0 e 0. Olha só, aqui está dando quanto? 3. O que significa esse 3? Que as retas elas são reversas, tá? Então, R1 e R2 são reversas. Beleza? Tranquilinho. Fácil, né? Beleza. Antes de eu continuar, bora fazer o seguinte. Bora verificar isso daí, né? Bora dar uma olhada nisso daí no GeoGebra, como é que é o desenho disso. Beleza? Então vamos lá. Vamos mudar aqui para nosso GeoGebra. Beleza? Eu vou pegar aqui as nossas definições de reta, tá? Do exemplo 1 primeiro, tá bom? Então, do exemplo 1, aí a gente tem o quê? X sobre 2 é igual a y menos 1 sobre menos 1, certo? Isso também é igual a z, certo? Então, aqui a gente tem... Vou tirar aqui esse plano para ficar melhor de visualizar. Aqui a gente tem a nossa primeira reta, tá? Bora para a segunda reta. Segunda reta é uma equação paramétrica, né? Que a gente pode escrever da seguinte maneira. P é igual ao ponto 2, 0, 1, certo? Mais T que multiplica o vetor menos 4, 2, menos 2, certo? Pronto. Então aqui, ó, apareceu a nossa segunda reta, tá? Vou tirar aqui uma. Ó, aqui é o F, certo? Ó, aqui é o F, tá? E aqui é o P, né? A nossa R1 e aqui o nosso R2.
Professor, eles estão em cima um do outro? Sim, ó, estão em cima um do outro. Então não tem nem para onde fugir, né? São retas paralelas. Tá bom? Bora ver o outro exemplo. Nesse exemplo 2, tá? Vou desabilitar aqui para ele não aparecer. Vamos fazer o nosso R1 do exemplo 2. X é igual a Y, que é igual a Z. Essa aqui é a primeira reta. E a segunda reta, a gente tem também... Vamos escrever como forma paramétrica também, tá? Então, botar aqui R é igual ao ponto 0, 3 e 0, mais o vetor 1, 2 e 0. Antes estava dando erro porque eu botei o T na frente, tá? Tem que ser aqui, pelo visto. Vou botar o U aqui para diferenciar. Beleza, ó. Olha como é que tá com essas retas. Elas não estão no mesmo plano, ó, galera. Elas estão se cruzando aqui, ó. Uma tá assim, né? A outra tá assim, tá? Então, essas retas não são paralelas, né? No caso aqui, elas são reversas, tá bom? Beleza? Show? Voltar aqui para nossa apresentação. Ok, então, beleza. Se por acaso elas se interceptarem, elas vão se interceptar em um ponto e é interessante a gente conhecer esse ponto. Como é que a gente pode encontrar esse ponto, tá? Então, ó, se eu identifiquei que elas são coplanares e não são paralelas, tem a existência de um ponto em comum nas duas retas. Perfeito? Então, a gente vai fazer como? A gente vai combinar as equações das duas retas a fim de encontrar esse ponto, né? Então, ó, por exemplo, aqui, eu tenho que essas retas aí, elas são concorrentes, tá? Já vou assumir que elas são concorrentes. Se eu quero verificar esse ponto, galera, a gente vai substituir um no outro. O que eu quero dizer com substituir um no outro? O que quer dizer isso, professor? Ora, a gente vai pegar os termos aqui, ó, y e z, e jogar na outra equação, a fim da gente obter, né, um sistema único juntando todas essas informações aí, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse y e vou jogar para cá, e vou pegar esse z e vou jogar nessa equação aqui, esse sistema aqui, tá? Então, vai ficar como? Eu vou criar um novo sistema, e esse novo sistema vai ficar assim, ó. X é igual a menos t, certo? O y vai ser o quê? Menos 3x mais 2. Isso tem que ser igual a 1 mais 2t, certo? E por fim, 3x menos 1 tem que ser igual a menos 2t. Beleza? Então, bora encontrar aí um t válido aí, né? Certo? Então, nesse ponto aqui, ó, eu sei que o t o x é igual a menos t. Então, vou pegar essa informação e vou substituir bem aqui, ó. Vai ficar menos 3t menos 3. Quem é x? Menos t. Mais 2 é igual a 1 mais 2t. Beleza? Bora isolar agora o t, tá? Então, vai ficar 3t. Esse 2 vai para cá negativo, menos 2t, igual a 1. E o 2 foi para lá negativo, menos t. Aqui vai ficar t é igual a menos 1. Ó, legal, já tenho aqui o valor de t. T é igual a menos 1, tá? Então, nesse caso aqui, bora só fazer aqui também para verificar se isso acontece, tá? Só para testar, ver se está tudo ok. Então, mesma coisa, vou pegar o 3. Quem é x menos t, menos 1 é igual a menos 2t. Aqui vai ficar menos 3t, menos 2 veio para cá positivo, mais 2t, e o 1 foi para lá positivo. 1. A menos t é igual a 1, t é igual a menos 1. Ó, legal, tá batendo, certo? T tá no mesmo valor, certo? Então, que ponto é esse, professor? Ora, já está dado aí. O x vale quanto? O x, pessoal, vale menos t. Quanto vale menos t? Menos t vale menos 1. Então, vai ficar menos 1 vezes menos 1, que vai dar 1, né? Então, nosso x é 1.
Ora, x é 1. Agora eu vou substituir bem aqui nessa equação. Para x igual a 1, como é que vai ficar esse ponto? Vai ficar o ponto 1. Substituindo x por 1 vai ficar menos 3 mais 2, que dá menos 1. E substituindo x por menos 1 vai ficar, por 1, desculpa, vai ficar 3 menos 1, que é 2. Esse ponto tem que ser o mesmo do outro lado. Ó. Bora substituir agora o t por menos 1. Substituindo o t por menos 1 aqui vai dar quanto? Ó? Menos 1, 1. Aqui vai ficar 1 menos 2t, que é menos 1. E no final aqui, menos 2 vezes menos 1, que dá 2. Ó. Igualzinho, galera. Certo? Então, nesse caso aqui, é essa forma que a gente usa para encontrar esse ponto de interseção. Ou seja, mistura, né? Coloca todas essas equações no mesmo sistema. E aí encontra ali um valor em comum, ou x em comum, ou valor de t, né? No caso aí, e substitui. Tá bom? Bora ver isso daí lá no GeoGebra também? Então aqui eu vou colocar essas duas retas, tá? E vou botar o ponto para a gente ver como ele vai bater lá na interseção, tá? Então bora lá. Vou apagar aqui também esses dois. Vamos criar aqui um novo. Deixa eu limpar aqui. Ó. Pode limpar tudo. Vou aqui. Beleza, então nossa primeira reta ela é definida por esse sistema aí, né? Como é que eu vou colocar esse sistema? Vou colocar aqui como forma paramétrica também, tá bom? Então eu vou colocar aqui o vetor, tá? Vou colocar aqui R1 igual a um ponto. Que ponto é que pertence aqui, né? Seria o ponto 0, o x0, o y2 e o z menos 1, mais o vetor. Quem seria o vetor? O vetor é o 1, menos 3 e 3, né? Multiplicado por t. Tá? Então, essa aqui é a nossa primeira reta, R1. R2 vai ser o quê? Forma paramétrica. Um ponto que pertence aqui a essa reta R2 seria o ponto 0, 1 e 0, né? E o vetor vai ser, no caso, menos 1, 1 e menos 2. Tá? Então, ó, já dá até para ver que essas retas aqui, ó, elas estão se cruzando, né? Em algum momento elas vão se cruzar. Certo? Bora colocar aqui esse ponto de que eles estão se cruzando. Vou chamar esse ponto de O. O é igual ao quê? 1, menos 1 e 2. Certo? Menos 1 e 2. Professor, não bateu? Não. Então alguma coisa está errada aqui com essa equação. Deixa eu verificar aqui a equação. R1, um ponto, né? O 0, 2, menos 1, tá certo? E o vetor direção vai ser o 1, menos 3 e 3, ok. No outro, né? Um ponto que pertence a essa reta é o 0, 1 e 0, ok? E o vetor seria o vetor menos 1, 2. Vou pegar aqui. Se consigo editar. Consegui. Menos 1, 2 e menos 2. Agora sim. Aqui. Certo? Ó. Agora dá para ver realmente que elas estão no mesmo plano, tá? Então, ó, ponto de interseção. Tá aqui o ponto de interseção. Beleza? Então, perfect aqui. Vamos voltar aqui para os slides. Aqui essa é a resposta, né? E aí, por fim, vamos falar sobre reta ortogonal a duas retas, né? Então, vamos supor se eu tiver aqui uma reta reversa, galera. Uma reta reversa. Aqui eu tenho como calcular uma reta que seja ortogonal às duas. É possível. Se elas forem paralelas, eu também posso calcular uma reta que é perpendicular às duas, tá? Então, dá para fazer isso daí diretamente. Beleza? Então, vamos ver como é que faz isso. Então, se as retas forem
não forem paralelas, né, sejam R1 e R2 não paralelas, com direções V1 e V2, respectivamente, qualquer reta simultaneamente ortogonal às retas R1 e R2 terá um vetor diretor paralelo ou igual a V1 vetorial V2. Assim. Entendi. Bora lá. Vamos supor que eu tenho essa reta, certo? Vou trabalhar com vetor, tá? Vetor mesmo. Então aqui esse V1, tá? E eu tenho aqui o V2. Beleza? Então aqui V1 e tenho o V2. Se eu fizer o produto vetorial de V1 e V2, que cara é esse, né? Bora deixar eles aqui num canto só, né? Se eu pegar o V1 e V2, colocar a mesma origem, eles ficariam assim, ó. V2. E aqui, mais ou menos, ficaria o V1, tá? Então, qual seria um vetor que é perpendicular ao V1 e V2? É o vetor que está... No caso aqui, ele vai estar saindo aqui desse plano, né? Ele vai estar saindo. Vai ser uma coisa assim, ó. Certo? Vai estar saindo. É como se estivesse assim, ó. Tá aqui. Deixa eu colocar só eu aqui. Certo? Aqui eu tenho os dois vetores, ó. Certo? Então, os dois vetores aqui, tá? E o produto vetorial entre eles vai ser o quê? Alguma coisa aqui saindo, ó, desse plano, tá? Por isso que eu coloquei aqui uma bolinha com ponto, significa que está saindo, certo? Quando a gente coloca um x é porque está entrando, tá? No caso aqui, está saindo, ó. E esse vetor aqui, pessoal, ele é ortogonal aos dois, ó. Vai fazer um ângulo de 90 graus entre os dois. Certo? Então, vamos voltar aqui. Então, nesse caso aí, o que é que ele está dizendo, ó? Se eu encontrar um vetor, ele vai ser paralelo a esse produto vetorial, certo? Então, esse vetor que é ortogonal às duas retas, ele vai ser ortogonal, né? A esse, vai ser paralelo a esse vetor, né? Definido por esse produto vetorial, tá bom? Ou seja, praticamente, se eu quero encontrar aqui uma reta, né? Ou um vetor que é perpendicular aos dois, no caso eu quero encontrar uma reta ortogonal, né? Eu sei o seguinte, que o vetor diretor vai ser dado por V1 vetorial V2, certo? Pronto. E aí o que é que vai faltar? Vai faltar só um ponto, tá? Então quero dizer o seguinte, nesse ponto aqui, a imagem ficou bem em cima, né? Mas depois eu ajudo. Uma reta ela vai estar bem definida quando se conhece um dos pontos. Então, eu sei a direção, só que falta saber qual o ponto, né, que eles vai passar essa reta aí ortogonal, certo? Mas que ponto seria esse, professor? Qualquer ponto. Tá? A gente pode pegar qualquer ponto aí e jogar nessa direção, que essa direção vai bater lá, né? Vai bater no outro vetor. Tá? Então, quando a gente diz que é bem definida, é porque eu já tenho um ponto. E aí pronto, aquela reta ali ela vai bater, tá? Então vamos ver aqui um exemplo. Ó. Vamos determinar a equação da reta que passa pelo ponto A, ó. Estou especificando o ponto. Então essa daí é uma reta bem definida, tá? Ele passa pelo ponto menos 2, 1 e 3 e é ortogonal comum a essas duas retas aí, tá? Então ele é ortogonal a essas duas retas dadas. Como é que a gente vai encontrar isso? A gente já viu que o vetor diretor desse R, né, vai ser dado pelo produto vetorial de V1 e V2. Tá? Então, o produto vetorial de V1 e V2 vai nos dar a direção dessa reta R. Então, a gente tem que descobrir aí, né, no caso, o V1 e V2 aí, do R1 e R2. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer isso, depois a gente vai ver se no GeoGebra. É interessante essa questão. Então vai ficar, ó, R1, o vetor diretor de R1 vai ser o quê? Vai ser menos 1, 2 e menos 3, né? Papai chuga aqui. E do R2, V2 vai ser igual. Olha aqui, ó, a pegadinha aqui, né? Não é pegadinha não. Prestem atenção, ó. X está negativo. Se o X está negativo, eu tenho que deixar ele positivo, né? Então vai ficar
x menos 1 sobre menos 3, tá? Eu multipliquei já por menos 1 em cima e embaixo. Z aqui também está negativo, ó. Vou ter que multiplicar por menos 1, então vai ficar z sobre menos 1. E o y, ele é igual a 2, então o y ele está fixo aqui, tá? Ah, professor, o y está fixo, né? Mas qual seria o valor do t? Nesse caso aqui o t é zerado, tá, pessoal? O t da componente z ela é zerada. Por quê? Porque ele é fixo, ó. Tem um ponto 2 ali, né? Ele é zerado ou é 2? Eis a questão, né? Se a gente coloca que é 2, né? Bora analisar aqui. Se a gente coloca que é 2, ele não vai variar, né? O t ele não vai ser responsável por uma variação no y. Só que esse y é um ponto que está fixo, tá? Então, no caso, é zerado. Beleza, pessoal? Então, nesse caso aqui, é como se eu não tivesse a componente y, certo? A componente y aqui é zerada. Então, vai ficar assim, ó, o vetor vai ser o menos 3, o y 0 e o z, né, o componente aqui z vai ficar menos 1. Tá? Perfeito? Legal. Então, vamos fazer agora o produto vetorial de V1 e V2, tá? Então, V1 vetorial V2 vai ser igual a determinante aqui I, J e K, né? Com menos 1, 2, menos 3 e menos 3, 0, menos 1. Isso aqui vai dar conta. Aqui vai ficar, eu vou pegar o I, né, o X, vai ser menos 2 com 0. Tá? Menos 2 e menos. O J vai ficar o quê? Vai ficar 1 menos 9. Tá? 1 menos 9. 1 menos 9. 1 vezes menos 9, né, vai ficar, aliás, 1 mais menos 9 vai ficar menos 8, tá? Então aqui vai ficar mais 8J. E o último K vai ser o quê? K vai ficar 0 menos 6, tá? Menos 6. 0 menos 6. Menos 6, que dá 6. Vai ficar 6K. Então, nosso vetor aqui seria o vetor menos 2, 8, 6. Tá? Então, pronto, a gente já tem um vetor e temos um ponto. Então, eu posso até definir de forma paramétrica essa nossa reta, né? Essa nossa reta vai ser igual a menos 2, 1 e 3, mais, no caso, menos, né? 2t, mais 8t, mais 6t. Eu poderia até simplificar, tá, pessoal? Posso até dividir aqui por 2 esse vetor, e aí ele ficaria assim, ó. Ficaria menos t, 4t, 3t, tá? Posso simplificar assim também. Beleza? Bora ver isso daí lá no GeoGebra. Ver se vai bater, né? Beleza. Então, vou apagar aqueles nossos vetores anteriores, tá? Vou tirar aqui. E aqui eu vou fazer o R1. Certo? R1 vai ser igual a um ponto. Qual é um ponto que pertence a R1? Vai ser o 2, 1 e 0, né? Mais o vetor menos 1, 2 e menos 3 vezes t, tá? Então, esse é o nosso R1. Nosso R2, aqui ele está substituindo lá em cima, né? R2 vai ser o quê? O ponto seria o ponto 1, né? Ponto menos, caso menos é 1. Ponto 1. O y vai ser 2, né? Tá fixo aqui. E o z vai ser o ponto 0. Bom, z vai ser o ponto 0.
E a direção vai ser menos 3, 0 e menos 1. Pronto, aqui é o nosso R2. Ó. O R1, R2. Tá? E agora eu vou fazer um vetor que é perpendicular aos dois no ponto menos 2, 1 e 3. Então, vou escrever agora a reta R somente, tá? Então, R vai ser o quê? Menos 2, 1 e 3, mais a direção, que é menos 1, 4 e 3, vezes T. Certo? Vou colocar aqui umas cores diferentes para a gente analisar legal. Vou colocar essa reta R vermelha. O R vermelho, tá? E aqui os outros dois. Beleza. Professor. Professor, mas ficou muito legal de ver essa questão que tá fazendo ângulo de 90, não. Essas retas aí, não dá para ver direito, não. O que a gente pode fazer, galera? A gente pode trabalhar com os vetores diretores, né? A ideia da perpendicularidade, ela não está relacionada aos vetores diretores, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Bora dar uma olhada aqui nos vetores diretores. Então, V1 é igual a menos 1, 2 e menos 3, certo? V2 é igual a menos 3, 0, menos 1, certo? E o nosso V, né, da reta R é igual a menos 1, 4, 3, certo? Então, esses são os nossos vetores. Vou tirar aqui para não ficar tão poluído aqui, beleza? Então, esses são os nossos vetores, tá bom? Aqui essas retas não sumiram aqui. Pronto, sumiu agora, certo? Então, esses são os nossos vetores. Bora calcular o ângulo aqui, né? Formado entre V1 e V e entre V2 e V. Vou mudar aqui a cor também para a gente fazer a verificação legal. Vou colocar aqui o V1 aqui um rosa, lá o purple aqui, e o V2 vou colocar aqui uma cor laranja. Certo? Agora dar aqui um zoom, verificar aqui mais de perto, certo? Vamos calcular aqui o ângulo entre V e V1, tá? Então, eu vou para cá, ângulo, ó. V e V1, que é o laranja, né, ó, 90 graus. Opa, bateu. Bora fazer do V1 agora. Aqui, do V1 agora com o V2. 90 graus também. Vou colocar aqui seleção. Tá dando 90 graus também, ó. Certo? Ficou poluído, né? Deixa eu apagar aqui só para vocês verem outro 90 aqui, ó. Um deu 90 e o outro deu 90 também, tá? Então, lembrem-se, tá? O ângulo de 90 graus é entre os vetores diretores. A ideia dos 90 graus é porque cada um desses planos, às vezes, define cada uma dessas retas define um plano, tá? Então, quando eu faço esse plano ele faz um ângulo de 90 graus entre esses dois planos definidos por essas retas. Bom, essa é a ideia. Vou voltar aqui para a apresentação. Beleza, então é isso que a gente para essa aula. Tem um exercíciozinho, né, nossa atividade, né, de aula, certo? Atividade 2, onde será cobrado aí questões relativas a retas, tá, pessoal? Não deixem para a última hora para fazer essas atividades. Façam logo, façam o mais breve possível para não encher de coisa, como eu falei, tá bom? Valeu, pessoal, bons estudos, boas atividades. Qualquer dúvida, poste nos comentários, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até mais.